Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Gitano. E desta vez temos mais uma inovação. Agora temos um dueto. Os duetos são famosos até na música e tudo, então vamos tentar ter aqui uma conversa bastante interessante com estas jovens, mas muito promissoras cavaleiras, Nicole Silva e Carminho Felipe. Bem-vindas e muito obrigado por se terem juntado aqui a nós no podcast do Cavalo Gitano. Obrigada, Obrigada. Então, a Nicole Silva é a nossa cavaleira, jovem cavaleira, está no final, 21 anos de idade, começou a montar com 8 anos de idade, é jovem, mas já com uma vasta experiência em equitação de trabalho, que nos traz aqui principalmente, mas não só, mas também em dressage, muitos títulos nacionais de equitação de trabalho, campeã do mundo de equitação de trabalho em 2023, campeã da Europa recentemente em 2025, já pertenceu à equipa de Portugal de dressage de júniores com o cavalo Fungi e também à equipa de Young Riders com o Nadal, portanto uma jovem que não precisa de muitas apresentações para quem está neste meio equestre, mas é sempre muito bom tê-la aqui. Obrigado, Nicole. E depois temos a Carminho Felipe, jovem cavaleira, mas nem parece que tem 12 anos. Se olhar para si, já lhe dava assim uns 15 ou 16, 12 anos, começou a montar a sério aos 6 anos de idade, mas se calhar montou muito mais cedo que isso, porque o paizinho com o bichinho também não é pô-la logo acima do cavalo. Já foi vice-campeã nacional também várias vezes de equitação de trabalho, com o cavalo zigue-zague e com o origami. Sagrou-se recentemente campeã da Europa de Júniores no Campeonato da Europa 2025. Também já participou em dressage e foi campeã de Portugal, campeã nacional de Children com o cavalo Luar da Caniceira, também um cavalo que faz dressage e equitação de trabalho, e portanto, jovem, 12 anos, mas já montou se calhar muito mais do que eu, também já não monto há muito tempo, mas pronto. Portanto, muita experiência. Obrigado por se terem juntado e nos terem dispensado alguns momentos da vossa atenção a nós. Portanto, eu começava pela Nicole, as perguntas serão mais ou menos similares, não é? Podemos divergir um bocadinho, mas é muito na mesma onda de pensamento. A primeira pergunta para a Nicole, sendo a mais velha, mas depois a Carminho pode também replicar. Nicole, conte-me lá então como é que foi o seu processo, o seu contacto com o mundo dos cavalos. Comecei a montar com 8 anos. Os meus pais tinham um restaurante dentro do Centro Hípico na Ilha da Madeira, eu vivia lá. Eles compraram um cavalo e perguntaram se eu queria começar a montar, porque eu nunca na vida tinha tido contacto com cavalos. E eu disse que sim, eles compraram as aulas de equitação, que era aos cartões, eu comecei a montar e depois a partir daí o meu pai depois comprou-me outro cavalo para mim, para eu ter o meu cavalo e ele ter o dele. Depois começou mais um cavalo e... Isso foi muita sorte, é uma coisa rara, porque na Ilha da Madeira, do que eu conheço, muito poucos cavalos, Sim, portanto, sim, tem poucos centro hípicos, 2 ou 3, não tem muitos. teve a sorte de estar ali num mundo, Sim. numa ilha tão numerosa, ali num ponto fulcral onde existem cavalos bem ágeis, sem centro hípico e restaurante no Picadeiro. Muito bem. Então e a menina Carminho Felipe? Eu comecei desde muito nova, o meu pai é cavaleiro profissional, ou seja, tenho muito contacto com os cavalos. Lembro-me de ter o primeiro contacto, desde que vim do hospital, eu lembro-me da minha mãe pôr-me ao pé de um cavalo, dar festinhas, mas lembro-me de começar aos 6 anos, mais a sério. Experimentei um lusitano, o Benavente, que o meu pai toreava, e desde aí nunca mais parei. Tive esta ligação com os cavalos, senti que foi muito forte e que queria começar. Porque às vezes é uma coisa interessante, mas às vezes quando estamos lá no meio dos cavalos, depois não queremos seguir nada do que os pais fazem, não é? Sim, agora tento não ter tanto isso, tento ouvir mais o meu pai e seguir as ordens que ele me dá, que sei, os conselhos dele são muito bons, mas às vezes tenho isso em mim. Muito bem, muito bem. Ok, então vocês, duas cavaleiras jovens, mas com bastante experiência, como eu disse, ambas têm contactos com diferentes áreas equestres. Dressage, também um bocadinho de toureia, Carminho. Como é que vocês, tanta experiência em equitação de trabalho, como é que vocês poderiam diferenciar a equitação de trabalho das outras disciplinas e das outras atividades que praticam? E o que é que vocês têm de preferência? O que é que vocês podem dizer relativamente à diferenciação da equitação de trabalho relativamente aos outros tipos de modalidades, disciplinas equestres que praticam? Nicole. Então, eu não tenho disciplina preferida, tanto gosto de uma como da outra. Uma resposta politicamente correta já com esta idade. Muito Gosto bem, muito muito das duas e não me vejo só a fazer uma. A equitação de trabalho acho que é mais o trabalho do campo e o lusitano acho que é mais para a equitação de trabalho. No ensino, o lusitano também é muito bom, mas depois também tem os outros que são melhores, mas o lusitano na equitação de trabalho para mim é o melhor cavalo.
Muito bem. E você acha que a equitação de trabalho é assim mais desafiante, dá-lhe mais adrenalina ou menos? Sim, a questão de trabalho dá mais adrenalina, porque não temos a prova de ensino, que é igual à da dressage. Depois temos a maniabilidade, que é fazer tudo corretinho, nos sítios certos. E depois a velocidade dá adrenalina, que também dá-nos pica. E mesmo assim é 50-50, gosta tanto de dressage Sim, como de porque depois equitação a de trabalho. dressage é mais profissional e tudo Sim, mais direitinho. certinho. Sim. Ok, muito bem. Então e a Carminho Felipe, conte-me lá. Eu vou ser um pouco mais polémica. Eu acho que prefiro. Sim, filho de peixe, quer dizer, filho de peixe sabe nadar. Pronto, claro, polémica, your middle name. Está bem, diga-me lá Eu então. prefiro. Estou um pouco mais virada para a equitação de trabalho. Pelo que a Nicole disse, dá-me mais pica, dá mais energia. Sinto que consigo ficar mais feliz a fazer equitação de trabalho do que dressage. É claro que gosto de fazer os dois e, como a Nicole disse, não me vejo só a fazer equitação de trabalho, também me vejo a fazer dressage, de toureiro não tanto. Gosto de ver e... Então torei não, isso... Não, uma coisa é brincar no campo, isso ok, mas profissional não sou muito para isso. Muito bem, ok. Então, o que é que acham do perfil do cavalo lusitano, que tem tido tanta importância e tanto sucesso na disciplina de equitação de trabalho, não só em Portugal, mas também com outros países, com as outras equipas? Como é que vocês, da vossa experiência de montar cavalos lusitanos, e já montaram outros cavalos, como é que vocês acham que o cavalo lusitano se adapta tão bem aqui à equitação de trabalho? Nicole. Acho que o cavalo lusitano nasceu para isso e ele dá-nos tudo. Não é um cavalo que temos que andar a obrigar para eles fazerem as coisas, dão de vontade. E eu falo pelos meus cavalos, quando eu estou em pista a fazer as provas, eles têm vontade de agradar e de fazer e estão felizes, não estão por obrigação, não é aborrecido para eles, também é divertido, porque não é sempre a mesma coisa, não é só andar no retângulo às voltinhas, também acham divertido, depois a parte da velocidade, eu acho que eles gostam. Do Você que acha fazem. mesmo então que ele está consigo, o cavalo Sim. lusitano, e desfruta igualmente, Sim, sim, e colabora, e quer colaborar, quer agradar, é sim. isso? E parece que estão felizes a competir, não estão Sabe que tristes. isso é uma coisa gira, você sente tão mais nova, eu tenho corrido o mundo inteiro também por causa da equitação de trabalho, e muitas das senhoras, se calhar mais idosas, mais velhas, dizem que isto da equitação de trabalho é muito giro, porque o meu cavalo quando vai para o ensino está sempre a fazer o mesmo na pista, depois ele farta-se. Não é a pessoa que se farta, é o cavalo que está farto. Você está aqui a dizer a mesma coisa, se calhar o cavalo na equitação de trabalho também não se farta tanto. Não se farta porque é sempre diferente, nunca é sempre a mesma coisa. Pois, e tem reações diferentes, os Sim, obstáculos estão em sítios diferentes, diferentes. cores diferentes, não é? Portanto, há assim mais expectativa, mais não sabe o que é que vai acontecer. Muito bem, então e a Carminho, o que é que me tem a dizer relativamente ao desempenho do cavalo lusitano em equitação de trabalho? Eu acho que o cavalo lusitano dá para fazer muitas coisas devido à diversidade que ele tem. Eu acho que ele tem uma muito boa cabeça. Na equitação de trabalho ele pode ver imensas cores e não se vai assustar. Se calhar se fôssemos com um cavalo sem ser lusitano, ia ver aquilo e ia se assustar, não ia fazer aquilo como a Nicole disse com agrado. Eu acho que graças à mentalidade que um cavalo lusitano tem, é muito mais fácil fazer equitação de trabalho. Muito bem, a cabeça e também se calhar Sim, às claro. vezes até são mais cómodos para si, não é? A ligação ao movimento, tudo isso, não acham que são cavalos com andamentos muito mais confortáveis e ágeis que Sim. ajudam o cavaleiro? Sim, é completamente diferente dos outros, eu que monto os dois. Um cavalo lusitano dá muito mais agrado de montar do que os outros, mas depois os outros também transmitem umas sensações incríveis. Coisas diferentes, não é? Coisas diferentes, eu gosto dos dois. Muito bem, ok. Então, vocês que são jovens, mas já têm bastante experiência, como é que vocês se veem daqui a uns anos? O que é que vocês pensam? Qual é que é o vosso futuro em termos de equitação? Querem ser profissionais dos cavalos? O que é que querem fazer da vossa vida daqui para a frente? Eu neste momento já sou profissional, já trabalho e o meu objetivo é chegar ao topo, tanto no ensino como na questão de trabalho. E esse é o meu objetivo e trabalho todos os dias para isso. E Você então já está 21 anos para 22, portanto acabou o seu escalão de Young Riders e para o ano começa a competir com os Big Boys, vai para os Sim, para o ano séniores, já não é é? sénior. Portanto agora até é bom, temos mais uma presença feminina nas pistas dos séniores, portanto o que você quer continuar e vai continuar Sim, com sim. ambos os Sim. objetivos. Equitação de trabalho, escalão de séniores e na dressage, quiçá até... Neste momento estou nos Under 25, mas depois para os Sim, under séniores 25, também. mas já fazem nível de grande prémio, Sim, não é? sim. Portanto, o que você quer é evoluir também nesta Em ambas. bivalência, digamos Sim. assim, de dressage e equitação de trabalho ao mais alto nível em séniores e fazer da vida isto. Sim,
Muito bem. A tua Carminho Filipe, como é mais nova, 12 aninhos, ainda muita coisa pode mudar. Você pode se fartar disto e diz aos 16 anos, não, aos 16 anos eu quero mais namorados. O pai se calhar não fica muito contente, mas eu vou mudar. Eu acho que não irei mudar. Acho que vou continuar com esta paixão pelos cavalos, principalmente com o cavalo de Zitane, mas vejo-me também noutro curso. Eu queria ser muito. Um dos meus maiores sonhos era ser veterinária. Gostava muito de ser veterinária e assim conseguia ajudar os cavalos, os meus cavalos de competição. Mas também me vejo a fazer equitação de trabalho e dressagem e chegar ao topo como a Nicole. Muito bem, então você tem aqui um desafio ainda mais desafiante, digamos assim, É que um é, bocadinho. você quer juntar a equitação aos estudos. Isso é muito bom, mas sabe que para fazer um curso de medicina veterinária Sim, é muitos anos e é muito tem que se estudar, estudo. mas é um objetivo ambicioso, mas importante. Que você não desista desse seu objetivo. Estamos aqui esta gravação que fique Ok. na memória, Vai que eu ficar daqui a para uns todos. anos vou-lhe cobrar. Ok. Ok? Portanto, vamos a ver, ajudamos no que for preciso para isso. Acho que faz bem, é uma ideia boa até, depois, quiçá, quando você já estiver mais velha, com menos faculdades físicas, dedica-se mais à medicina veterinária Claro. e menos à equitação. A Nicole dedica-se mais a ensinar, não é? A dar clínicas, já tem tanto sucesso com estrangeiros de todo o mundo e tudo, não é? Portanto, é bom. Ok. Agora outra pergunta também neste seguimento, mas um bocadinho distinta, que é: digam-me então, quais é que foram as pessoas que mais influenciaram o vosso percurso de equitação nos cavalos, e nomeadamente aqui na equitação de trabalho? Quais é que foram os cavaleiros, as pessoas que mais vos marcaram? Nicole. Eu comecei a equitação de trabalho porque um dia a minha madrinha, a Rita Pedro, inscreveu-me num regional de equitação de trabalho e disse: tens que ir naquela data e prepara-te até lá. E foi ela que deu o primeiro passo nisto tudo. E o Miguel Fonseca também tem muito porque foi ele que me vendeu os cavalos, foi também por causa dele que eu comecei tudo. Depois os meus treinadores, o João Bento e a Mafalda Galiza Mendes, também me fizeram crescer até aqui e sou muito grata a eles, porque se não fosse, se calhar, eles, eu não estava aqui porque nunca tinha surgido esta oportunidade. Então, Então você graças não a eles sabia, todos. sem a Rita Pedro, você não sabia o que era a equitação de trabalho, Não, não não. andava a cavalo Sim. e Ela então é foi uma que casualidade. Ela é que disse: olha, naquele dia vais fazer uma prova. Tanto que eu nem sabia que eram 3 provas, eu pensava que era só uma. Tanto que eu lembro-me de lhe perguntar: mas qual é a prova que eu vou fazer? E ela: não, é as 3, o ensino, manualidade e velocidade. Eu: as 3. E eu comecei a perceber mais disso no trabalho por causa dela ter me inscrito para essa prova. Então fez essa prova e qual é que foi o seu feedback no final da prova? Gostou? Foi uma experiência única. Na altura eu tinha um cavalo que era o Cartier, pronto, já era alguma idade, já tinha feito antes e foi com ele que eu comecei e foi uma experiência incrível. Claro, não foi a minha melhor prova na altura, mas foi uma experiência incrível e a partir daí ganhei o bichinho da Nunca mais parou. Não. Foi anos e anos e sucesso. Sim. Títulos nacionais e internacionais. Portanto, você está no mapa global da equitação de trabalho. Agora esperamos esse sucesso também em séniores, não é? Então, e a menina Carminho Filipe, conte-me lá. Pessoas que mais a marcaram e que me influenciaram. Deixe-me acho- adivinhar. O seu pai. Sim, eu acho que esse foi o que me marcou mais na minha vida e que foi o que me incentivou a começar esta disciplina. Sem dúvida foi o meu pai. A tua imagem, quer dizer, não pode ser só o pai. Isto, a culpa Não, nunca morre claro sozinha. que Claro. não. Então conte-me lá mais um bocadinho. Na dressage, eu gostava muito de ver a Rita Calão, gosto de vê-la a montar e acho que foi por isso que eu comecei a fazer dressage. Também ajudou-me muito o Pedro Torres e o Miguel Ralão para incentivar-me nas pistas de ensino e na equitação de trabalho e acho que esses foram os que mais me ajudaram em toda a minha vida. Muito bem. E com o pai Gilberto Sim, Filipe, claro, claro, o meu numa pai. posição de destaque, não podia ser de outra maneira, senão depois também levava um puxão de orelhas. Não podia ser. Ok. Então, deste vosso curto, mas muito recheado percurso com sucessos e êxitos épicos, o que é que vocês mais destacariam? Se tivessem que enumerar, vou fazer agora o meu currículo vitae. Que pontos é que a Nicole destacaria como são os seus ex-libris, os pontos principais do seu desempenho aqui em equitação e também na equitação de trabalho? Os pontos mais marcantes para mim na minha carreira foi quando fui campeã do mundo e Campeão agora do mundo em 2023. 23, agora campeã da Europa e todos os meus títulos de campeã nacional desde que eu comecei até agora
para mim foi os momentos de mais alegria da minha vida. Na equitação Na trabalho, equitação claro. trabalho. E depois, um bocadinho menos alegres, mas também na dressage você já representou as Na cores dressage nacionais. não fiz tantos anos ainda, como na equitação trabalho comecei mais cedo, mas também já ganhei vários campeonatos de Portugal no ensino, de juniors, young riders, e também é um momento muito feliz e é o resultado do trabalho todo ao longo do ano, porque trabalhamos para aquele dia, para fazer em 10 minutos numa prova. Muita coisa pode mudar, não é? Exato. E você já tem sido esta constância, esta coerência e qualidade e foi chamada à Seleção Nacional de Dressage, que é um universo muito mais extenso do que da equitação trabalho. Isso também é de renome, não é? Sim, todos os campeonatos da Europa que participei também no ensino, também foi um momento muito importante. Muito bem. A tua e a Carminho? Eu acho que o que me marcou mais foi o Campeonato da Europa. Agora este recente, Sim, 2025? este recente. Senti muitos sentimentos. Paixão, alegria. Foi incrível, não dá para explicar. Também gostei muito do Campeonato do Mundo. Não ganhei, mas senti muita Por emoção. equipas? Sim, Ganhou por ganhamos por equipas, não é? equipas. E você tinha quê? 10 anos? Tinha 9 anos. 9 anos, está a ver? Foi muito emocionante ter uma equipa tão boa ao pé de mim, com a Nicole, o Afonso e a Lara. Eu acho que esse foi um ano muito marcante na minha vida. E também outra prova que me marcou foi a minha primeira prova, que foi com uma égua, que era a Clementina. Eu era muito pequenina, eu lembro-me de andar a fazer o desenho a pé e a correr, e depois cheguei lá e foi uma sensação E inexplicável. não se enganou, decorou Não, tudo? não, eu fiquei muito feliz, não me tinha enganado na prova. Já me enganei muitas vezes na pista de equitação de trabalho, mas naquela não me Muito enganei. bem. Fiquei muito feliz. E uma coisa muito interessante, se calhar as pessoas que nos ouvem, que nos veem, não sabem esta casualidade muito gira. Você sagrou-se campeã da Europa de equitação de trabalho em 2025 no dia de anos do seu pai, seu mentor verdade. espiritual e de treino. Acho Já viu a casualidade do destino? Foi muito bom. Acho que dei um presente muito bom ao meu pai, não tinha comprado presente nenhum. Belo presente. É verdade, acho que foi um bom presente, acho que ele ficou muito orgulhoso. Viu-a chorar muitas vezes. Sabe que Mas isto foi sofre-se muito mais, filhos criados, cuidados dobrados. Sofre-se muito mais com os filhos do que com nós próprios, Claro. então, não é? Imagina, o seu pai tem mais stress, parece uma baratinha tonta de um lado para o outro a ver a filha. Ele faz muito isso, ele anda de um lado para o outro, muitas vezes, Pois é isso para mesmo. não chorar à frente de nós. Muito bem, então. Vocês, sendo jovens, mas já com experiência, podiam também ser um exemplo. Vocês são muito ativas. Agora pedimos atividade nas redes sociais, no Instagram, Facebooks e afins, que é para ver se temos muitas visualizações, milhares de visualizações. Como é que vocês gerem já um bocadinho desta fama, não é? Nicole, você já tem uma série de seguidores, faz uma série de publicações. Como é que é isto de ser conhecida no meio dos cavalos? É bom porque toda a gente nos conhece, mas É que você é assim um bocadinho, não é como a Carminho, você é assim um bocadinho mais recatada, assim mais tímida, mas pronto, nos cavalos é que mostra todo o seu potencial. Mas como é que é isto de gerir a fama, não é? Você já tem muitos milhares de seguidores e tem pessoas de todo o mundo que querem vir também montar consigo, isso é uma coisa notável, não é? todos os meus seguidores perguntam-me coisas em relação aos cavalos e como é que eu faço certas coisas e tento sempre ajudar no que consigo, mesmo estando longe. Depois certas pessoas vêm ter estágios comigo e dou sempre o meu melhor e tento ajudar. E mesmo estando longe, que são pessoas de outros países, tento sempre ajudar à distância também. E eu gosto do que faço. Muito bem. E a Carminho, se fosse minha filha, eu dizia, pá, aos 10 anos não pode ter telemóvel. Agora aos 12, agora queres ter os telemóveis das escolas às crianças. Você com 12 anos também já tem seguidores e vai à televisão também. E como é que é gerir esta coisa toda das redes sociais e como é que você consegue ter esta fama? Eu não acho que seja muito difícil. A minha mãe tem a conta dela no Instagram, caso acontecer alguma coisa, porque atualmente há muitos hackeadores, acho que é assim que se diz, Hackers, sim. que tentam falar por nós ou tentar hackear a nossa conta, então a minha mãe tem. Eu abro as mensagens, mas quando acho que é duvidoso, mostro à minha mãe para ela dizer Então pode está muito responder. controlada, tem um filtro aqui. Tem. Não sou muito assim, mas nas minhas redes sociais tento mostrar mais o dia-a-dia e acho que é fácil. Muito bem. Ok, então agora em jeito de conclusão, que mensagem é que vocês gostariam de deixar? Vocês são um exemplo a seguir, não é?
e outras pessoas poderão estar a assistir a isto, a ouvir, a ver e dizer, aquelas miúdas conseguiram, aquelas miúdas giras conseguiram, eu vou tentar também seguir o mesmo percurso. Exemplos, que mensagem é que vocês gostariam de deixar aos mais jovens que se iniciam na prática da equitação de trabalho especialmente, mas na equitação em geral? Que nunca desistam dos vossos sonhos, nem sempre tudo corre pelo melhor, é nos momentos mais difíceis que nós temos de ser mais fortes e não desistir para conseguirmos chegar lá acima, mas deem sempre o vosso melhor e nunca desistam dos vossos sonhos. Muito bem. E a Carminho? Eu vou um pouco pela Nicole. Eu acho que quando fizerem as vossas primeiras provas não vão ganhar. Eu não comecei a ganhar, eu comecei muito mal, mas sempre pensei que ia ganhar um dia e concretizou-se, ou seja, nunca desistam, olhem sempre para cima e nunca olhem para baixo. Muito bem. Olhem, muito obrigado pelo vosso contributo. Eu espero continuar a vê-las nas pistas de equitação de trabalho, mas não só, e que se tornem sempre boas pessoas, bons exemplos e com muito sucesso. E tudo bom para vocês e obrigado por este podcast do Cavalos de Campo. Obrigada.